Mais uma final brasileira na Copa Libertadores da América e isso pressiona a Conmebol. O que fazer diante da hegemonia tupiniquim e como isso pode representar um problemaço para a Confederação Sul-Americana de Futebol? Seja bem-vindo aqui no canal do Leandro Dias, eu falo sobre futebol diariamente. Você pode me ajudar deixando o like e a inscrição no canal. Façam esse movimento, você não vai perder nada. Eu que vou ganhar, tendo mais pessoas conhecendo o meu conteúdo e também a inscrição, né? Likezinho no vídeo, inscrição no canal, sempre ajudam. Bom, galera, vamos falar sobre essa final brasileira. Palmeiras e Flamengo, mais uma vez, decidindo a Conmebol Libertadores. Palmeiras que conseguiu uma remontada incrível, a maior vitória, né, de um time em uma semifinal de competição continental da Copa Libertadores da América. Tomou um 3-0 da LDU e a gente imaginou já era, não vai conseguir inverter e conseguiu. Fora o baile, um 4-0 com muita autoridade, um show do menino Alan, moleque arrebentou. Não me lembro de uma atuação individual tão incrível quanto a desse rapaz, enquanto outros clubes aí esconde a base, vende a preço de banana. O Palmeiras do Abel Ferreira dá lição nessa turma. Mas o papo aqui, pessoal, é o seguinte, é sobre o impacto que mais uma final brasileira pode causar na Conmebol Libertadores e que pode, inclusive, pressionar essa entidade, prejudicando os brasileiros em alguns movimentos que eu vou debater aqui com vocês. Bom, primeiro vamos colocar aqui na tela a quantidade de vezes que dois times brasileiros recentemente fizeram a grande final da Copa Libertadores. Tá aí, galera. É a garantia de que 7 times brasileiros em sequência vencerão o principal torneio sul-americano. Lá em 2019 começou com o Flamengo, já que no ano anterior, 2018, River Plate e Boca Juniors decidiram. O Flamengo vence o River Plate por 2-1. Depois tivemos a primeira final brasileira dessa sequência, Palmeiras 1-0 no Santos, jogo no Maracanã, fechado, né, por conta da pandemia. Depois tivemos a vitória do Flamengo naquele jogo fatídico do erro do Andrés Pereira, que hoje veste alviverde, 2-1 na prorrogação. Flamengo volta a vencer em mais uma final brasileira, dessa vez contra o Atlético Paranaense 1-0. E aí tivemos o meu Fluminense derrotando na prorrogação o Boca Juniors, interrompendo aí essa sequência de finais brasileiras. Palmeiras e Santos, Palmeiras e Flamengo, Flamengo e Atlético Paranaense. Tivemos o Boca ali como o intruso, ele elimina o Palmeiras nas semifinais. O Fluminense, mais uma vez, coloca o Brasil em vantagem. Novamente, final brasileira, Atlético Mineiro 1, Botafogo 3, jogo na Argentina, no Monumental de Nunes, estádio do River Plate. E aí chegamos à final de 2025, possivelmente disputada em Lima, no Peru. Outra vez, Palmeiras e Flamengo, sem dúvida hoje, já há muito tempo, né, pessoal? Os times mais fortes, não só do Brasil, mas da América do Sul. Percebam que tivemos de intruso aí apenas o River Plate em 2019 e o Boca Juniors em 2023. Nesse período, 5 finais brasileiras e a garantia de 7 times brasileiros consecutivamente vencendo a Conmebol Libertadores. Vocês se lembram de um comercial antigo do Tubos e Conexões Amanco? Cara, eu era moleque, eu acho. Sei lá, devia ser adolescente. E a brincadeira era, começava com o brasileiro, né? Brincando com os nossos hermanitos. Ele vai no tubo e diz, pentacampeão. E aí depois o argentino devolve, 21 na Libertadores. Isso mudou, galera. A Argentina, ela se vangloriava, né, de ter a maior quantidade de times campeões da Libertadores. E olha o que essa sequência de vitórias de brasileiros
causou. O Brasil estava muito atrás, olha aí. Empatamos, pessoal. Pois é, já considerando o título desse ano, vai para Palmeiras ou Flamengo. E perceba que o Brasil passou a Argentina no quesito disputa de títulos, né? Porque ele empata com os argentinos com 25 conquistas, porém disputou 45 finais contra 38 dos nossos irmãos. Vejam como o cenário foi modificado, né? Como o Brasil está cada vez mais hegemônico. Depois temos o Uruguai, que não ganha muito tempo com Peñarol e Nacional. A Colômbia teve um vencedor em 2016, o Atlético Nacional derrota o equatoriano Independente Del Valle. O Paraguai com o Olímpia, a última vez em 2002. Aliás, só o Olímpia ganhou lá no Paraguai, né? As 3 vezes. A última em 2002 contra o São Caetano. O Chile tem uma conquista com o Colo-Colo. O Equador com a LDU. Nem México e Peru não tem. Enfim, isso mostra o problemão para a Conmebol. Mas que problema é esse, Leandro? Gente, é político. Desde 2017, quando houve o aumento de vagas para todo mundo na Libertadores, o objetivo era, claro, o então presidente da Conmebol se cacifar politicamente, isso foi mantido. O Brasil teve o número, né, teve 4, antigamente lá atrás eram 2, né, apenas 2 times, até a década de 80 ali, apenas o campeão e o vice eram menos times, foi aumentando a quantidade de equipes, o nível técnico reduzindo, lógico, você coloca, por exemplo, hoje, 4 equipes da Venezuela, 4 da Bolívia, 4 do Peru, o nível vai cair, obviamente, mas também aumenta para o Brasil, são 7 vagas brasileiras, 6 argentinas, e com a disparidade econômica do Brasil para os demais países, inclusive o nosso país, como nunca, contratando estrangeiros, né, daqui, da América do Sul, muitos argentinos, uruguaios, chilenos, colombianos, a Conmebol encontrou um problemaço. A gente sabe que, por muitas e muitas vezes, os argentinos venciam essa competição quando não havia o menor interesse das emissoras de TV em transmitir esses jogos. Muita roubalheira, muitas equipes argentinas venciam essa competição com a conivência da arbitragem. A coisa se profissionalizou, os brasileiros começaram a ter mais interesse a partir da década de 80, meados ali da década de 80, porque até então os campeonatos estaduais tinham mais força do que a Conmebol Libertadores, que nem se chamava Conmebol, era apenas Copa Libertadores. Mas politicamente a Conmebol se coloca numa enrascada, porque não é bom para ela você ter uma hegemonia, né, numa competição onde os argentinos dominavam por muito tempo e sem contestação, sem ninguém pestanejar. Ainda hoje, os brasileiros são muito prejudicados pela arbitragem em comparação com os argentinos, então os maiores vencedores da Libertadores. E a tendência, na minha opinião, é que isso se intensifique, que haja mais arbitragens suspeitas, que os brasileiros muitas vezes sejam prejudicados, seja por conta de pancadaria dos gringos, a conivência da arbitragem, o VAR escolhendo o que vai marcar ou não. Lógico que a tecnologia veio para ajudar, e eu acho que impediu muitas vezes os brasileiros de se lascarem contra seus rivais, mas essa pressão política para que os brasileiros não vençam, ela vai se intensificar, especialmente por parte dos argentinos. E a Conmebol, como a CBF, como a AFA, como muitas dessas entidades privadas, onde há muita corrupção, ela não está preocupada com o nível técnico de competição nenhuma. Não fosse assim, não botaria lá 40 e tantas equipes. Ela, pelo contrário, reduziria o número de times para poder ter uma Conmebol Libertadores muito mais atrativa do ponto de vista técnico. Mas ela está preocupada com política, em eleição, em votos, em cargos. Então, se preparem para os próximos anos. Está difícil, porque é muito grande a diferença econômica e, consequentemente, técnica dos brasileiros para os demais. Já para os argentinos, que são os nossos rivais diretos. E a Conmebol vai ter que rebolar para mudar isso. Houve uma tentativa, segundo informações de vários veículos brasileiros, da CBF de tentar melhorar o calendário nacional, reduzindo uma vaga, né? Tirando uma das 7 vagas, o Brasil ficando com 6, mas ao invés dos 4 primeiros do brasileiro disputarem diretamente a fase de grupos e o 5º e o 6º, a chamada pré-Libertadores, a CBF
ela teve uma ideia de acabar com a tal pré-Libertadores para os brasileiros. Os 5 primeiros vão direto para a fase de grupos, além do campeão da Copa do Brasil. A Conmebol não foi muito favorável a esse movimento, mas pelo andar da carruagem, não duvido que aconteça, né? Coloque o mesmo número de times da Argentina para tentar minimizar o estrago que nós, tupiniquins, fizemos na Libertadores. Eu mantenho uma opinião de muito tempo, desde que houve essa mudança. Eu acho que é necessário reduzir o número de times para você ter uma redução de datas, de calendário, para você ter uma competição mais forte, tecnicamente. Aí você bota lá 5 brasileiros, 4 argentinos e 2 times de cada um dos outros países. Óbvio que o Brasil vai continuar sendo hegemônico, caso arbitragem, caso movimentações internas não aconteçam, mas você melhora o nível da competição e pode fazer com que, muitas vezes, haja uma diminuição dessa disparidade que hoje existe. Eu falo muito isso no Campeonato Carioca aqui no Rio de Janeiro. Inclusive, estou com a camisa da Friburguense, tricolor aqui do Rio. O que acontece? Hoje são 12 times cariocas. Só para exemplificar para vocês. Por que você não coloca, já que na impossibilidade de terminar o estadual, eu sou a favor da extinção dos estaduais, você não faz um campeonato com 8 times, 6 times, os 4 grandes mais 2 pequenos, porque aí você reforça esses pequenos que vão jogar os estaduais. Porque com 12 times pequenos, você divide os melhores jogadores deles entre esses times. Se você faz um campeonato menor, você pode concentrar os melhores jogadores numa quantidade menor de times. Eu acho que isso pode servir também para a Conmebol Libertadores. Ao invés de você ter 4 times venezuelanos, 4 times bolivianos, você coloca 2 times e aí certamente os melhores jogadores bolivianos ou de outros países vão querer disputar a Libertadores por esses 2. Então você pode diminuir essa disparidade. Mas o ponto central do vídeo é a atenção que os brasileiros vão precisar ter. Já existe, mas certamente aumentar, porque para a Conmebol, politicamente para ela, não é nada interessante ver uma hegemonia de um só país, especialmente aquele que não fala espanhol e que nunca foi protegido pela confederação, ao contrário dos argentinos e uruguaios, principalmente argentinos. O que você acha das minhas declarações? Concorda? Discorda? Bota aqui nos comentários, mas antes de sair, deixa o like e se inscreva no canal, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, valeu!